Tá começando mais um Papo Maroto e hoje a gente vai falar de um tema que tem sido discutido em vários segmentos e também na academia. A gente vai falar sobre masculinidade e também sobre racialidade. Hoje o nosso Papo Maroto é com o Giovanni Pereira, ele que é mestrando em comunicação, estuda mídias, homoafetividade e também a solidão do homem negro, né, nessas redes sociais. Tudo bom, Giovanni? Oi, Jader, boa tarde a todos, a todas e a todos. É um prazer estar aqui com vocês para poder estar nesse papo, compartilhando, trocando sobre essa temática que eu acho de extrema necessidade a gente estar fazendo essa troca. A gente já vai começar entendendo como é que você se percebe na pesquisa, né? Já que você estuda cartografia, que é uma linha específica, né, de metodologia de estudo, e você acaba sendo inserido dentro da pesquisa como personagem também dessa pesquisa. Como é que você se enxerga pesquisando homoafetividade, as relações de raça, de gênero nas redes sociais? Primeiramente, né, eu utilizo da cartografia, que é uma metodologia, entre muitas aspas, anarquista, que permite que o pesquisador se coloque dentro da pesquisa. Mas essa técnica, esse posicionamento, né, que possamos dizer assim, uma pesquisa intervenção, né, ela entende o lugar do sujeito, não é novidade. Por exemplo, as feministas negras, tanto brasileiras como estadunidenses, já realizavam esse trabalho de se colocar na pesquisa. Aqui nós temos, por exemplo, Lela Gonzalez, que na década de 70, 80, ela já fazia isso, esse processo de se ver dentro do grupo que ela pesquisa, né? Não tem esse distanciamento. E não deixa de ser ciência pelo fato dela se posicionar. Ela entende esse duplo lugar que ela ocupava. E é justamente nesse duplo lugar que eu me encontro na minha pesquisa, de sujeito que pesquisa e sujeito que é pesquisado. É um lugar de encontro que, ao mesmo tempo que eu vou encontrando esses dados, essas observações, né, científicas, também vai desnaturalizando alguns comportamentos e entendendo também outras atitudes ou posturas minhas em relação à usabilidade das mídias, né? Principalmente do Instagram, que é o território, né, que eu ocupo, né? Na cartografia a gente ocupa território. Então é justamente nesse lugar que eu estou me encontrando e desencontrando a todo momento. Falando nessa pesquisa, nessa ocupação, a gente está tocando em três pontos, talvez, eu nem sei se seria mais correto falar esse termo, delicados, porque abre outras arestas, né, e outros modelos de interpretação. Mas assim, a gente está falando de masculinidade, né, e a masculinidade no plural, as masculinidades, a gente está falando sobre gênero, que são os debates no plural, e também sobre raça, né? Como é que elas se encontram na comunicação e com as redes sociais? O que você tem percebido durante a sua pesquisa, até esse momento na sua pesquisa, onde elas se cruzam? Como é que elas estão se cruzando na comunicação? Justamente observando as mídias como esse lugar de externar identificações, né, encontros. Eu trabalho e pesquiso via interseccionalidade, porque eu acredito que não tem como desvincular gênero, raça e outras percepções. Até agora, no momento da minha pesquisa, eu estou encontrando, né, o cruzamento dessas identificações, né, tipo, as publicações e os relatos e tudo que envolve, né, essas postagens que está construindo o território. Esses sujeitos que estão dentro do Instagram, eles trazem consigo as suas marcações, suas identificações. Eles externam a regionalidade deles, a cultura deles, os sofrimentos que eles passaram. Alguns vêm de um processo de gordofobia, outro por estar em processo de aceitação da sexualidade. E essas várias identidades, essas várias complexidades, elas se encontram. E justamente a mídia é esse lugar, né, o Instagram é esse lugar de tornar público. Ao mesmo tempo que eu torno público, né, eu estou me expondo, mas aquela exposição tem um ganho no sentido de visibilidade, né? As pessoas se tornam, se expõem, mas ao mesmo tempo ganham, né, esse lugar de tornar as suas existências, né, reais, validadas, que possam ser vistas, né? E aí tem vários desses marcadores que eles se encontram como um lugar realmente de conversa, né, um lugar de troca, de experiência. Porque eu acredito que outras pessoas, né, ao verem essas questões, elas se identificam. E o interessante é que, na minha pesquisa, eu mapeio, né, esse território através de uma hashtag, hashtag negro gay.
né? E através dessa hashtag, outras hashtags são encontradas nessas publicações, como hashtag Vidas Negras Importam, hashtag Amor Próprio, hashtag Bicha Preta, hashtag RJ, hashtag Salvador. Então a gente identifica como esse mesmo lugar, né, todas essas identidades, essas composições desses sujeitos se encontram e são expostas, né, são compartilhadas. Quem é esse homem negro gay? Onde ele se encontra na mídia? A gente já pode começar a questionar essa visibilidade, já que a nossa pauta do estudo interativo é sobre visibilidade das negritudes possíveis. Quem são esses homens negros? Que afetividade é essa que está sendo exposta nas mídias? Justamente o que me moveu a pesquisar, né, porque eu estava encontrando muita exposição de corpos de homens negros no Instagram, né, e eu queria entender quais são esses sentidos, o que leva esses sujeitos a estarem compartilhando seus corpos. E aí, quando a gente vai observar na mídia, qual foi o lugar que foi posto para esses corpos negros, principalmente de homens, né? É o lugar do esporte, é o lugar do sexualizado, é a pornografia. Então, ainda muito dentro desse segmento de exposição desses corpos, está ligado também à heterossexualidade, à brutalidade, a questão do ser masculino como esse lugar do bruto, e isso muito ligado, né, quando a gente fala de homens negros, está ligado ainda ao lugar do objeto, né? Porque dentro do processo de colonização, processo sócio-histórico e cultural, esses sujeitos foram animalizados, eles foram postos como objetos para trabalho e reprodução. E hoje, né, mesmo todo dentro dessa configuração contemporânea que a gente tem, né, do processo de libertação, né, da escravização, há resquícios na sociedade que tornam esses sujeitos ligados a essas subjetividades. Né? E se a gente for hoje então observar na mídia, a gente encontra homens negros em lugares de intelectualidade, a gente encontra homens negros em filmes sendo amados. Não, eles estão sendo sexualizados, eles estão sendo objetificados. E aí o Instagram, por exemplo, é um lugar que eu encontro um tensionamento entre essa corporificação do desejo, mas ao mesmo tempo eu identifico o lugar do romântico, eu identifico o lugar do afeto, dele ser desejado não apenas enquanto um ser sexual, mas enquanto um ser que tem personalidade, enquanto um ser que é atraente, no sentido de ter uma troca de afeto. Então hoje eu percebo que tem esse tensionamento, esse lugar do desejo, entre o desejo de ser um corpo, mas também de ser uma pessoa que é amada. Eu encontro muito isso dentro do meu território, né? Esse lugar deles quererem, e eu me coloco, né, também, de querer ser amado, né? E aí, chamar a atenção com o corpo é um caminho que eu identifico como um desses processos, né? E a subversão, né? Subverter esse lugar através do lugar que nos foi dado, que é o lugar do corpo do desejo. Quais seriam para você, na sua opinião, enquanto pesquisador e também enquanto sujeito político, quais seriam os passos ou quais seriam os desafios para que a gente ampliasse essa visibilidade, mas não apenas a visibilidade, mas também a ocupação dos espaços? Quais seriam os passos e as metas ou o que a sociedade deveria desenvolver para que esses corpos ou outros corpos, como esse do homem negro, ocupasse outros espaços? E aí eu falo muito do lugar de pesquisador da área da mídia, né? Porque, querendo ou não, a nossa subjetividade é composta pelo nosso coletivo, né? Nós temos o nosso subjetivo, que é o nosso individual particular, mas ele é construído dentro de processos econômicos, históricos, culturais, e que necessita de uma materialização. E aí dentro da mídia, o que poderia ser feito é ter protagonistas que saíssem apenas do lugar do esportista ou do atleta que ele é cobiçado, assim, de ter um nerd negro, de ter outras representações que saiam do estereótipo que já nos foi concedido, né? E que esses corpos e essas outras personalidades, né? Que nós somos sujeitos múltiplos, nós não somos apenas isso ou aquilo, também entrassem essas representações nos filmes, nas novelas, nos teatros, em propagandas, né?
que a gente pudesse ter essa visibilidade de outros comportamentos, outros corpos, né, e outras formas de experimentar a masculinidade negra que não seja nesse lugar do desejo da objetificação. Esse seria um caminho político viável para a gente poder começar a pensar outras formas de existência, né? Falando a partir do lugar de pesquisador da mídia, como eu percebo, que não é uma questão que não vem sendo debatida por mim. Outros pesquisadores anteriores a mim já identificam esses estereótipos e essas representações, né? E eles apontam, né, também justamente sobre essa necessidade dessa mudança, né, de estereótipos que nos cabem. Durante todo o nosso papo maroto de hoje, você viu as mídias e as redes sociais do Giovanni para que você possa entrar em contato e, quem sabe, colaborar com a pesquisa dele. Mas antes de voltar para o estúdio, tem sempre uma brincadeira que eu costumo fazer com os entrevistados, que é: você acha que eu deveria ter te perguntado alguma coisa e que você adoraria falar, mas eu não fiz essa pergunta? Eu acredito se você tem se perguntado enquanto sujeito racializado. Eu acho que isso é uma contribuição no sentido de perceber os espaços que você ocupa. Você já se perguntou qual é a sua cor? Você já olhou dentro do seu trabalho, no lugar que você sai para socializar ou para se divertir? Quais as pessoas que estão lhe servindo? Ou quais as pessoas que estão ocupando a mesa com você? E se aquilo é normal só pessoas de cores semelhantes a você estar nesse espaço? Eu acho que é um lugar muito, né, da branquitude, reconhecer ser branca, que às vezes se coloca nesse lugar de ser universal, né? E aí não se entende enquanto sujeito racializado e sujeito também que pode contribuir nas causas de racialização no Brasil, que não é uma causa que surgiu de pessoas negras e afrodescendentes. Foi criado pelas pessoas brancas, né? Então acho que é importante esse lugar de você se ver enquanto pessoa que porta uma cor, que possui uma raça, e que essa raça implica também os lugares onde você está na sociedade. Então, acho que é muito essa pergunta que eu coloco para vocês. Aí essa pergunta é feita para mim, mas para todo mundo que está em casa. Você já se perguntou em quais ambientes você está e quem são as pessoas e os corpos inseridos nesse ambiente? De que forma que você pode se tornar aliado? Uma das questões para esse novo século que está se construindo, um desafio do nosso tempo, é pensar que corpos estão ocupando esses espaços. Muito obrigado, Giovanni. Eu queria muito agradecer esse papo maroto e dizer que as portas desse espaço estão sempre abertas para você. Eu que agradeço pelo convite, foi uma boa experiência estar aqui, trazer um pouquinho do que eu estou pesquisando. Quem tiver mais interesse pode estar entrando em contato comigo, pelas minhas redes sociais, também de forma institucional. Estamos abertos a trocar mais espaços e criar outros espaços. Muito obrigado, boa tarde a todos, a todas e a todos. E é com esse recado e com essas questões tão importantes que a gente volta para o estúdio.